E aí, Lê? E aí, você tá bom, Marcão? Estava preparando meu café, porque hoje eu tô tomando café, não tô tomando cerveja, porque isso daí não é de Deus, não. É mesmo? Não é. Daqui a pouco eu vou pegar. Eu, eu vou continuar tomando cerveja, tá? Fala, Mas e aí, mano. Lê, como é que tá? Tô bem. Tô bem, cara. Você vai dar aula semana que vem? Normal? Oi? É, Tem então, a aula gente. semana que vem, normal? Normal. Por que você não vai dar segunda, terça e quarta, você falou? Não, é que a gente teve um acordo lá na escola que a gente voltou uma semana antes das férias Ah, tá. e, e aí vai ser essa compensação agora. Nossa, veio na hora certa, tava esgotado já. O singular vai dar uma semana de saco cheio pra gente. Vai ser na primeira semana de agosto. Eu não tô nem acreditando ainda. Primeira semana de agosto, daqui a Sei nem o que pouco. fazer. Nossa, eu tô vivendo por ela, cara. Tô vivendo por ela. Já tô planejando ficar em casa. Nossa, já pensei aqui em ver TV. Já pensei também em não ir em lugar nenhum. Eu já fiz vários planos, cara. Pois Já é. falei com os meus amigos todos que eu não vou ver nenhum deles, Eu tô assim, essa semana eu sei nem o que fazer com essa mas não vou pandemia trabalhar. aí, cara. Pois é. E os alunos nem sabem ainda se tem algum. A galera tá entrando ainda. Se tem algum ainda assistindo aí, vai já receber em primeira mão essa informação secreta. Daqui a pouco, quando eles receberem o calendário, aí eles vão ver. Milagroso. Ah, os Nossa, cara. alunos, Vai vir, os alunos não vai sabem? vir como uma benção. Eles não sabem ainda, não. Caramba. Mas a gente tá bem animado. Graças a Deus. É, Mano, então, eu vamos fiquei com essa começar. semana. Opa, desculpa, cara. Estamos Não, começando pode aí falar. então mais um episódio. Oi? Não, eu tô dizendo que eu fiquei com essa semana no cursinho, em agosto também vai ter uma semana no colégio. Ficou dividido pra gente, mas melhor ainda. Pode crer. Tá bom. Fica mais Tudo tempo bem. dosando, assim, né? Uhum. Bom, estamos começando aí, eu tô em ambiente novo, agora chegou minha mesa aqui, ó. Leonel tá adorando, tô organizando as coisas aqui. Agora eu consigo até ter livro atrás, né? Que é uma coisa que todo intelectual tem que ter, né? Na verdade, todo pseudo-intelectual, né? Felizmente não dá para chegar perto e ver, né? Se chegar perto, você vai ver lá que tem Harry Potter, Senhor dos Anéis, né? É livro. Deixa eu ver, o que mais tem ali? Vagalume, série Vagalume. Você leu muita série Vagalume? Li, li o Escaravelho Nossa, eu cara, li. eu acho que eu li tudo, cara. É difícil eu achar um que eu nunca tenha lido. Tem um monte ali. Aí fica, né, no fundo assim, a gente fica mais inteligente. Bora lá. Então, gente, estamos começando aí mais um episódio do nosso projeto Humanize. E a gente vai falar hoje basicamente de duas coisas. A primeira questão que a gente escolheu falar para essa semana foi uma semana que aconteceram algumas coisas, né, interessantes, desde a notícia, né, do coronga vírus do nosso presidente, mas que a gente decidiu comentar mais por cima, porque isso foi uma coisa que realmente todo mundo viu e tal, né? A gente não quer. E também não tem muito o que falar, né? Ele contraiu a doença, continuou minimizando os efeitos da doença, aproveitou e virou garoto propaganda da cloroquina, né? Apareceu lá dizendo que ficou mal no sábado, começou a tomar cloroquina, já estava melhor no domingo, ou seja, efeito 24 horas, né? Na segunda estava novo, aparentemente está muito bem, e vai usar isso, inclusive, como mais um argumento a ideia, né, de que, enfim, é uma gripezinha e pipipi, popopó. Então não faz sentido a gente ir muito
além disso, né, no tocante a essa questão, aí como ele mesmo dizia. A gente escolheu falar sobre o processo de soltura do Queiroz. Como vocês viram, Queiroz saiu da prisão nessa semana, e a gente resolveu falar disso, primeiro porque pega um gancho, né, do que a gente já falou em outro episódio sobre a prisão. Agora a gente conclui, né, a história falando da soltura. A gente discutiu um pouquinho das diferenças, né, da prisão preventiva para a prisão temporária e tal, não sei o quê. E falar do processo de soltura do Queiroz dá um gancho legal para a gente falar de uma série de questões importantes aí a respeito da investigação do Flávio e tal, e que eu acho que é interessante a gente pensar. E ao falar disso tudo, eu quero fazer uma reflexão que vai para além do caso em concreto, mas o meu objetivo maior aqui vai ser falar sobre um problema bastante consolidado, né? Bastante, que está batendo bastante no Brasil já há algum tempo, que é essa questão das decisões dos tribunais, das cortes supremas e dos juízes de primeira, segunda instância, etc., que são gritantemente contraditórias e que são aplicadas de uma maneira bastante revoltante no caso concreto em uma série de circunstâncias. Ora, beneficiando pessoas, né, que estão mais para a direita, ora mais para a esquerda, mas a questão aqui não é pensar em quem se beneficia, mas o fato de ser uma justiça que muitas vezes toma decisões de modo a gerar uma desconfiança muito grande, para ser aqui, né, o mais neutro possível, de que talvez essas decisões sejam ambientadas em interesses particulares e não o mais saudável furor de atingir-se a justiça. É disso que eu quero falar hoje. E depois que a gente comentar essa questão, aí o Leandro vai partir aí para uma análise cultural, falando de filmes e livros aí que ele separou para fazer uma reflexão e comentar. Deixa eu tentar então, gente, da melhor maneira possível aqui, alinhar as coisas. Vamos lá. Soltura do Queiroz. O Queiroz foi solto baseado em habeas corpus, que foi pedido pela defesa dele, em virtude do fato dele ser um paciente, né, uma pessoa que está sofrendo com câncer no cólon. Ele está tratando um câncer, a gente sabe já desde o começo do ano, né? Muito se falou sobre a doença dele, né? Até que ponto, né, realmente a doença era verdadeira. Muita gente estava dizendo que era uma forma de fugir da justiça e tal, mas realmente ele estava doente e tal. Ele usou isso como desculpa para não comparecer a várias convocações que ele sofreu para prestar contas à justiça. Não apareceu alegando a doença, depois apareceu dançando no hospital, aquela coisa toda. Isso foi em janeiro de 2019. Depois ele aparece para fazer depoimento, mas não aonde ele foi convocado, né? Não na justiça, e sim no SBT, assim, numa completa e absurda falta de respeito, né, ao judiciário que o investiga, né, e uma mensagem subliminar, né, uma mensagem indireta que perpassa pela atitude dele, de que por ser amigo do rei, por ser amigo do presidente, ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai prestar depoimento quando bem entender, não quando foi intimado, e aonde quiser. Então ele prefere ir para uma emissora de TV, etc e tal. Enfim. Então agora o pedido de soltura dele foi baseado nessa questão da saúde. Ele é grupo de risco para o coronavírus, não pode ficar preso lá porque o risco dele contrair a doença, e sendo grupo de risco vir a falecer é enorme. Daí está fundamentado o habeas corpus. Atenção, o que é um habeas corpus? Habeas corpus é um remédio constitucional que qualquer cidadão pode impetrar, ou seja, pode pedir quando ele tem a alegação de que a sua prisão
foi feita de maneira ilegal ou não atendeu a determinado parâmetro. Habeas corpus é o remédio que protege o nosso direito constitucional de ir e vir. Tá? Então, geralmente é o pedido que é usado para solturas mediante prisões arbitrárias, prisões ilegais. E esse pedido de habeas corpus foi atendido. Eles se basearam, a defesa do Queiroz se baseou em uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que recomendou que os juízes revisassem as decisões tomadas recentemente, com o objetivo de manter a menor quantidade possível de presos, aumentando o risco de contágio. Principalmente novas prisões, pessoas que estão no mundo aí com corona, chegar e entrar no sistema prisional e contaminar todo mundo lá. Mas mesmo pessoas que estão presas agora e que não deveriam estar presas, a ideia foi a recomendação de que os juízes determinassem a revisão mais célere, mais rápida, para que essas pessoas não corram risco de vida sem necessidade. Quem está preso temporariamente, aguardando julgamento, etc., que respondesse em liberdade se houvesse os requisitos de não garantir perigos e etc. A verdade é que essa recomendação não tem sido seguida praticamente por ninguém. E o próprio presidente da República diz que no que depender dele, ninguém seria solto. Mas valeu pro Queiroz. Surpreendentemente. Então vamos lá. Ó. Qual é o resumo da história? Antes de falar da questão do Queiroz, eu queria chamar a atenção para um outro habeas corpus preventivo que foi pedido, que foi acatado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que para garantir a liberdade do Flávio Bolsonaro, gerou uma discussão jurídica. E essas discussões jurídicas são sempre importantes porque elas acabam influenciando outras decisões futuras. O que foi pedido? Deixa eu mudar aqui o celular um pouquinho. O que foi pedido? Em 25 de junho, a defesa do Flávio Bolsonaro entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou seja, a segunda instância, né? A segunda instância penal lá no Rio de Janeiro, alegando o seguinte: todo o processo de investigação do Flávio Bolsonaro desde janeiro de 2019 e todas as decisões que estão sendo tomadas desde janeiro de 2019, inclusive a prisão do Queiroz, estão sendo tomadas na primeira instância, ou seja, pelo juiz da vara, pelo juiz da terceira vara criminal. O juiz de primeira instância, que é o juiz que julga as questões de pessoas comuns. Só que o Flávio Bolsonaro cometeu os crimes enquanto deputado estadual do Rio de Janeiro. Aí aconteceu o quê? O pedido da defesa era o seguinte: quando os crimes foram cometidos, Flávio era deputado. Então não importa que ele não seja mais deputado, que ele perdeu o cargo representativo. Quando o crime foi cometido, ele era. Portanto, o foro privilegiado dele tem que ser garantido, tem que ser conservado. O problema é que já existe um entendimento do STF, desde 2018, que determina o seguinte: o foro privilegiado é uma garantia para aquele que está respondendo enquanto no exercício do cargo. Se o seu mandato acaba, ou você perde o mandato por algum motivo, você não tem mais direito a responder em foro privilegiado. Você vai para a primeira instância. Essas questões, inclusive, giraram em torno de várias outras confusões jurídicas, como, por exemplo, aquela história do Lula ser indicado e etc. Então não importa que hoje ele é senador. Ele perdeu o mandato lá como deputado estadual e, portanto, não pode responder em foro privilegiado. Essa decisão já tinha sido referendada pelo STF. O STF revogou uma súmula que determinava que o cara
que cometeu o determinado crime ou má conduta que está sendo investigada, mesmo que perdesse o cargo, continuaria respondendo em foro privilegiado. Isso estava entendido, pacífico. Mas aí, a defesa do Flávio Bolsonaro, a despeito da decisão do STF de 2018, resolveu pedir pela aprovação desse habeas corpus, alegando isso que eu falei, que na época do crime, ele, se é que foi crime, ele exercia cargo representativo, por isso não deveria responder na primeira instância, e sim na segunda. O que foi surpreendente? O que foi surpreendente é que o TJ acatou o pedido do Flávio Bolsonaro lá em 25 de junho. Isso foi uma coisa assim absurda, porque o STF foi bem claro, é uma decisão do STF que o STJ não resolveu aplicar. E ele pode não aplicar. Mas o STJ vai então na contramão de um entendimento pacífico do STF. São duas cortes de justiça superior, federal, né? E que se bateram. Ah, não deu para ouvir aqui de boa. Então foi muito estranho. Mais estranho ainda foi que um dos 3 desembargadores do STJ, um dos 3 ministros que tomou a decisão, né, foi uma turma do STJ composta por 3 ministros que discutiu essa história. A primeira ministra votou pela manutenção da questão em primeira instância. Mas os outros 2 votaram por receber o pedido da defesa. E aí ele, né, teve esse habeas corpus garantido. Vamos lá. Um desses caras que votou a favor do Flávio foi o ministro Paulo Rangel. E esse cara, que é professor de direito, etc., já tinha escrito um livro, ele já defendia em livros a aplicação de uma decisão contrária que ele tomou. Ou seja, favorável ao STF. Então, olha que bizarro. O ministro do STJ, que votou a favor do Flávio, já tinha escrito, ele escreveu livros, defendendo que em situações como essas, o cara que perdeu o mandato tem que responder em primeira instância. Então ele foi contra a doutrina dele mesmo e contra o STJ, e contra o STF, perdão, para favorecer um determinado réu. É lógico que isso é uma acusação muito grave. Você está dizendo que o cara tomou uma decisão, né, com interesses. Mas é estranho que ele tenha, nesse caso em específico, tomado essa decisão. Aí a gente tem que pensar, qual seria a consequência se o Paulo Rangel tivesse votado contra o habeas corpus? O Flávio Bolsonaro poderia ter sido preso preventivamente naquela semana. Porque aí a investigação continuaria na primeira instância. O Queiroz continuaria preso, porque a prisão do Queiroz foi no curso desse processo e determinada por um juiz de primeira instância. E aí o Flávio Bolsonaro, depois da prisão do Queiroz, entrou com esse pedido porque ele sabia que ele era o próximo. E aí o STJ resolveu favorecê-lo. Aí tem duas coisas estranhas aí. A primeira é essa, de que um dos caras que deu o voto votou contra a própria convicção dos seus livros e contra o STF. Isso é estranho. E a segunda coisa é a seguinte, ó. É claro que é muito provável que esses ministros tenham tomado essa decisão pensando o seguinte, cara, se a gente decidir manter esse processo na primeira instância, mesmo que a lei e o STF digam que é isso que nós temos que fazer, manter a investigação do Flávio Bolsonaro pelo esquema de rachadinha na primeira instância, se a gente fizer isso, ele pode ser preso. E a prisão do filho do presidente pode gerar uma grande confusão jurídica. Então, muito provavelmente o que motivou a decisão desses dois ministros por acatar o pedido não foi o caso em si, mas as consequências políticas que isso poderia ter. Porque o presidente da República poderia reagir de maneira imprevisível, já que tem claros traços autoritários já demonstrados várias vezes.
Então resolveu-se por deixar as coisas nos panos quentes. Só que aí vem a segunda coisa. Você não concorda que se o STJ toma a decisão de que a primeira instância do judiciário não pode julgar o Flávio, porque não era a justiça competente, foi isso que foi decidido. Se isso aconteceu, tudo que essa primeira instância decidiu até aqui não deveria valer, deveria ser anulado. O Queiroz deveria ser solto imediatamente. Imediatamente. Ué, porque ou é uma coisa ou não é. Ou a primeira instância é competente para julgar o Flávio Bolsonaro, ou não é. E o STJ decidiu que não era. Mas aí o STJ, na sequência, puxou uma outra votação e votou que, olha, nós estamos dizendo que a primeira instância não é a instância correta para julgar o Flávio Bolsonaro, porém, tudo que foi decidido até agora se mantém. Até que o juiz da primeira instância, que era o juiz, como que ele chamava? Flávio Itabaiana, né? O Flávio julgando do Flávio. O Flávio Itabaiana, o juiz, ele teria que mover o processo para o Tribunal de Justiça, para a segunda instância. Aí a decisão foi a seguinte: quando o processo chegar no tribunal e cair na mão de algum desembargador, esse desembargador decide se cancela todos os atos feitos pela primeira instância ou se mantém. Mas, cara, isso não deveria ser assim. Isso não deveria ser assim. Porque se a decisão foi tomada por uma instância inválida, ela deveria ter sido invalidada. Isso tudo nos leva à seguinte questão, né? O debate aqui fica em torno dessa ideia. Decisões do judiciário, né, são tomadas de maneira parcial, pensando mais nas consequências políticas que isso pode gerar do que na real aplicação do nosso ordenamento. Isso faz a gente lembrar de vários outros casos em que o absurdo jurídico foi tomado na luz do dia sem que ninguém visse problema. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo foi o impeachment da Dilma Rousseff. Não que o impeachment tenha sido absurdo. Foi, mas eu não estou falando disso. Vamos partir então do pressuposto de que a Dilma mereceu o impeachment. O que diz a lei? A lei de impeachment é muito clara. Se a presidente ou o presidente sofre o impeachment, ela sofre 2 sanções. A consequência é dupla. Consequência número 1, perde o mandato. Consequência número 2, fica inelegível por 8 anos. E não é uma coisa assim, ó, julga um, depois julga o outro. Se ela foi impeachmentada, se ela foi impedida, perde os 2 na hora. Mas o que aconteceu no caso de Dilma Rousseff em 2016? Ela perdeu o mandato, e aí, sem que ninguém esperasse, puxaram lá a questão. Então, agora que nós já votamos pela perda do mandato, agora vamos votar de novo pela possibilidade ou não dela ficar inelegível por 8 anos. Só que isso foi absurdo, porque não era para ser votado. Era para Dilma Rousseff ficar 8 anos sem direitos políticos. Mas votaram, e o pior, votaram pela manutenção dos seus direitos políticos. A Dilma Rousseff pode concorrer a vereadora agora se ela quiser. Ela concorreu, então, né? professor, você está defendendo que a Dilma Rousseff teria perdido tivesse perdido os direitos políticos? Sim, porque se ela sofreu o processo de impeachment, tem que vir tudo que está na mala. O que foi, Lê? Não, e ela concorreu ao Senado por Minas Gerais, né? E perdeu. Exatamente. Então, ela teve o direito garantido. Por quê? Por quê? Provavelmente, os caras contavam que no caso da Dilma, ela poderia exercer esse direito quanto ela quisesse, que ela não ia conseguir mais ser aprovada nem síndico de condomínio, tanto que perdeu. E ao criar isso, você cria uma
jurisprudência. Você acaba criando um costume. Se um desses crápulas amanhã sofrer o processo de impeachment, vai se valer do caso da Dilma Rousseff para, sendo impedido, querer garantir o seu direito à elegibilidade. Vamos lembrar que o Collor, quando sofreu o processo de impeachment, na última hora, um dia antes dele ser julgado pelo Senado, ele tentou abdicar do poder, ele tentou renunciar. E o STF impediu o presidente de renunciar para julgá-lo de modo a fazer com que ele perdesse os direitos. Porque o STF entendeu que ele estava renunciando na última hora só para tentar garantir os direitos políticos. E ele perdeu mesmo, foi para os Estados Unidos, ficou lá 8 anos nos Estados Unidos até voltar. E desde que voltou, inclusive, foi eleito para senador e tem sido senador, né? É senador atualmente, segundo mandato, tá há 14 anos. Ele é senador da República. E agora tá todo pomposo, né? Nas redes sociais, tá brilhando lá no Twitter, fazendo piadinha como se não tivesse sido o maior filho da puta da história do Brasil até agora, né? Mas enfim, e o segundo caso é aquele voto da ministra Rosa Weber, aquele voto esdrúxulo que ela deu no STF sobre a prisão em segunda instância, que prejudicou o Lula. Por que esdrúxulo? Porque ela votou pela continuidade da prisão em segunda instância em um momento, o momento que isso colocaria o Lula atrás das grades, e depois voltou atrás e votou pela não prisão em segunda instância. Ou seja, o STF e a Rosa Weber, eu estou falando dela especificamente porque ela foi o voto de Minerva, mas não é só ela, porque outros ministros também votaram assim, votaram em um determinado momento pela prisão em segunda instância e logo depois das eleições, quando já não importava mais soltar ou prender o Lula, mudaram o entendimento e o Lula foi solto. Como pode? É gritante. Decisões judiciárias que são tomadas com objetivos políticos. E tudo isso, para finalizar a minha contribuição de hoje, né? Aí a gente chega finalmente na decisão da soltura do Queiroz. O Queiroz foi solto com esse pedido, né, baseado em questões de saúde. Ele está apelando para uma questão humanitária. Ele não está entrando no mérito de ser inocente ou culpado aqui. Ele está falando, eu quero ser julgado em liberdade para ser tratado em casa, porque se eu ficar na cadeia, o meu risco de morrer é gigantesco. E ele tem todo o direito de pedir isso. E, inclusive, faz sentido. Se ele tem câncer, ele não tem que esperar o julgamento preso. Faz todo sentido o pedido do Queiroz. O que não faz sentido é que o ministro do STJ, que é o presidente da corte, o presidente João Otávio Noronha, ministro-presidente do STJ, que está pegando todos os casos que chegam lá agora, porque o STJ está de férias. Tá? Então, como o STJ está de férias, tudo cai na mão do presidente da corte. Ele recebe o pedido do habeas corpus do Queiroz, acata, solta o Queiroz, mas aí isso coloca ele nos holofotes e começam a puxar a capivara do cabra. E descobrem o quê? Descobrem que, não é nem questão de descobrir, né? Na verdade já foi discutido antes, mas vem à tona, torna-se mais público, mais notório, que esse mesmo desembargador, esse mesmo cara, desembargador não, esse mesmo ministro, negou 7 pedidos de habeas corpus anteriores a outros presos. Um caso foi um cara no Ceará, que foi preso por um roubo simples, por um furto simples. Era doente, era grupo de risco, mantém na cadeia. Teve outro caso de um homem em São Paulo que foi acusado de tentar roubar uma padaria munido de um canivete, e o que ele tentou roubar foi um Gatorade. Ele tentou roubar um Gatorade munido de um canivete que não foi encontrado, então talvez nem arma ele estivesse usando. O cara sem antecedente criminal, o cara é réu primário,
com uma arma que não foi encontrada, roubou um Gatorade de R$ 5,25 e teve o seu HC, teve o seu habeas corpus negado. Mas o Queiroz é solto. Está sendo acusado de ter desviado R$2 milhões. Então, esse cara, João Otávio Noronha, está sendo um juiz que já tinha criado um costume. Porque quando você nega 7 pedidos de habeas corpus com relação a essa história da saúde, já se mostrou um juiz linha dura que está falando assim, olha, motivo de saúde, ser grupo de risco do coronavírus, não é desculpa para você responder em liberdade. Mas aí chega o Queiroz e ele toma uma decisão favorável. Aí a gente vai lembrar, além disso, ele é o mesmo cara, o João Otávio Noronha é o mesmo cara que, em fevereiro, liberou a nomeação do Sérgio Camargo para presidente da Fundação Palmares, que estava sendo controvertida, estava sendo questionada. Ele não poderia assumir a presidência da fundação. Foi feito um pedido, acho que foi um mandado de segurança, alguma coisa assim, para ele poder exercer o cargo, e o João Otávio Noronha favoreceu, aceitou uma decisão favorável ao presidente da República. Até aí tudo bem. Aí veio uma outra. Veio um pedido de liminar que caiu na mão dele, que livrava o presidente da obrigatoriedade de mostrar o exame de coronavírus. Todo mundo viu isso, né? Que estavam exigindo que ele mostrasse o exame, etc e tal. Aí ele foi condenado, o Bolsonaro foi intimado a apresentar o exame dele. A defesa do Bolsonaro entrou com um pedido liminar para derrubar a decisão e esse pedido foi acatado. O que não lembram é quem era o juiz. Era o ministro João Otávio Noronha. E agora ele solta o Queiroz. Ou seja, pela terceira vez, ele toma uma decisão supostamente para não tomar processo aqui, né? Mas abertamente, muito claramente favorável ao presidente da República. O que ele quer com isso? O que ele quer com isso, todo mundo já está falando. Certamente esse cara está de olho numa vaga no STF. Né? Agora que o ex-ministro Sérgio Moro saiu do cenário, a vaga está em aberto. E nós temos aí claramente o presidente do STJ tomando decisões abertamente, inquestionavelmente favoráveis ao governo, muito provavelmente com interesses particulares, com interesses pessoais. Né? Isso é uma tendência, isso é um costume no nosso país, é uma doença institucional, é uma coisa assim, bastante revoltante. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa com relação a isso. Outra coisa super estranha no meio disso tudo é que na decisão esdrúxula, estapafúrdia, absurda, né, do senhor João Otávio Noronha, ele ainda indicou que a Márcia Aguiar, a esposa do Queiroz, também fosse beneficiada com a prisão domiciliar. A questão é, eu nunca vi, mas eu não trabalho com direito, pode ser que seja uma coisa minha, mas com todo mundo que eu conversei também, nunca ouviu falar numa decisão dessa. Que tipo de decisão? Garantir-se a prisão domiciliar para uma pessoa que não foi sequer presa ainda, porque estava foragida. Então a pessoa está mostrando claramente que não tem intenção de colaborar com a justiça, porque o pedido de prisão preventiva dela foi expedido e ela permanece escondida. Então, mesmo com ela escondida, a sua defesa fala, olha, nós não vamos revelar onde ela está, mas seja ela onde ela estiver, ela está pedindo para ser beneficiada também por esse habeas corpus. É um tapa na cara da justiça. Eu falo, olha, a gente não faz o que a justiça está pedindo, a gente não colabora com a justiça, mas a gente quer que a justiça colabore com a gente. E aí a justiça fala, beleza. Por quê? Porque o coitadinho precisa de alguém para cuidar dele. Essa é a fundamentação do juiz, ele colocou assim. Fica presumido, ou seja, o juiz está presumindo coisas. O juiz não pode presumir nada. Ele tem que atender o que foi pedido.
Como está rolando esse segredo de justiça, pelo menos não consegui achar, eu acho que por causa disso. O pedido da defesa do Queiroz. Eu não sei se o pedido da defesa do Queiroz colocou isso. Nós queremos que seja solto o Queiroz e que a mulher dele, a Márcia Aguiar, seja beneficiada também. Eu não sei se pediu. E isso é bem pior, porque se o juiz decidiu uma coisa que não foi pedida, isso vai contra a prerrogativa do juiz. Ele só pode decidir aquilo que foi pedido, porque o juiz só atua sob provocação. Mas eu não sei, eu preciso ver o pedido, eu não consegui ver a peça. Mas enfim, de um jeito ou de outro, o juiz decidir pela prisão, pelo fim da prisão preventiva de uma pessoa que ainda nem sofreu essa prisão preventiva, uma pessoa que está foragida da justiça, ser beneficiada com a prisão domiciliar, era o descalabro jurídico que faltava a gente assistir no Brasil. É uma coisa completamente absurda. Mas enfim, tudo isso nos leva a essa triste conclusão, né, de que nós vemos ainda uma justiça que, à luz do dia, de maneira absurda, cada dia que passa, atropela mais ainda tudo que, com relação ao ordenamento jurídico, aos costumes anteriores, às decisões do STF, a jurisprudência, a doutrina jurídica mais aceita, e toma decisões gritantemente polêmicas, evidentemente motivadas por interesses particulares. Bastante lamentável. Meu ponto era isso, Lê. Se quiser comentar aí alguma coisa, e aí já vai para suas recomendações, para sua análise. Não, eu acho que da sua fala, eu achei muito curiosa a sua análise de que a justiça ela está sendo baseada nas consequências, né? Então, quais as consequências de você ter o filho do presidente preso, né? E isso eu não fiz direito, não estudei isso, mas até algum ponto, quando a gente fala daquelas definições filosóficas de utilitarismo e de deontologia, né? E a gente fala que o direito brasileiro é deontológico, né? O direito brasileiro ele se baseia na ideia do princípio, não na ideia da consequência, né? Então é um direito kantiano. Então não interessa qual a consequência que aquilo vai ter, interessa que aquilo deve ser aplicado independentemente da consequência. Então a gente vê que é um desrespeito aos princípios da justiça, né? Pelo menos do modelo de justiça brasileiro. Quando você começa a considerar que se as consequências vão ser boas ou ruins, então eu vou ter que tomar decisões diferentes para um caso particular, é um princípio geral que está sendo atacado. Uma outra coisa, e aí me corrija se eu esteja errado, a gente ouve muito falarem, né, de a própria família Bolsonaro atacando o foro privilegiado, historicamente, desde a época do Lula, né, dizendo que o foro privilegiado era um problema e tudo mais. Mas eu entendo que o foro privilegiado ele tem uma razão de existir, que é o fato de você evitar que a justiça seja utilizada para perseguições políticas. Então, por isso que ela... e aí eu acho que o entendimento do STF é válido, o entendimento anterior, né? Não da maneira como ele está sendo usado agora. Por isso que eu acho que o entendimento é válido. Então, enquanto Flávio Bolsonaro era deputado do Rio de Janeiro, para evitar que ele fosse perseguido juridicamente no cargo de deputado, então ele tem essa prerrogativa do foro privilegiado, né? Por isso que acabou o mandato, acabou o foro, né? Porque a partir ele não corre mais risco de ser perseguido, por mais que ele tenha outro mandato agora, mas agora não é mais o caso. Mas acabou aquele risco de que inimigos políticos usem a justiça para atacá-lo no cargo que ele tinha. Lembrando que o Lula teve negado o seu pedido de ser julgado na segunda instância, né, justamente porque ele não era mais presidente, né? Então,
Você bem lembrou. Então, eu acho que a lógica do foro privilegiado ela é bem válida nesse sentido, para você evitar que pessoas públicas que exerçam cargos públicos sejam perseguidas juridicamente por razões infundadas, né? E aquele entendimento inicial de que acabou o mandato, acabou o foro, me parece bastante coerente, né, quando a gente considera essa ideia. A ideia é essa, eu não sei, mas me parece coerente. A razão do É isso mesmo. né? É isso mesmo. A ideia é que o mandato eletivo ele é tão sagrado que nem mesmo a pessoa que está usando esse cargo pode abrir mão dele, né? O foro privilegiado ele protege o cargo, ele não protege a pessoa. Sim. Ele protege o cargo que a sociedade confiou àquele representante, né? Esse é o fundamento. Então, daí a decisão, né? É perfeito o que você falou. Eu acho que é isso. Mas eu acho que essa questão de você ter a justiça deliberando em casos particulares só comprova mais uma vez que a gente está vivendo um estado de exceção. Desde 2015, né, a gente vem vivendo um estado de exceção em que as garantias, na verdade, não existem. Né? A gente não sabe se a gente for preso, por qualquer razão que seja, se as nossas garantias vão ser, de fato, garantidas, porque a gente fica vulnerável a essa imprevisibilidade de juízes. Né? A lei escrita parece que já não tem uma validade. Sim. Pois é. Eu pensei também que essas decisões todas, elas remetem muito àquela lógica, né, que é super batida e tal, mas que eu acho que vale a pena comentar, do Sérgio Buarque do Estado patrimonialista, né? É essa a ideia. Uma aula sobre o patrimonialismo do Sérgio Buarque é o comportamento do Queiroz e da sua família. Decidir para quem ele vai prestar o depoimento dele. Eu fui intimado, mas eu cago, foda-se o juiz. Eu vou falar com o Ratinho, eu vou falar no SBT, pro Brasil. E eu desrespeito completamente as instituições que estão me investigando, porque eu tenho tanta certeza da minha impunidade que eu tomo essas decisões. Eu tenho a cara de pau de me esconder na casa do advogado do presidente da República e falar que não tem nada demais. Né? E o pedido da Márcia Aguiar agora é a pá de cal, né? É a ideia do Estado transformado em propriedade privada, é a confusão do público e do privado, é o meu juiz que toma a minha decisão, porque o meu amigo, que é presidente da República, vai dar o cargo para ele lá no STF se ele me ajudar aqui agora. É essa a ideia, um país que tem dono, um país que tem proprietário. Sim. O Sérgio Buarque cabe aí também. Bom, então vou mudar aqui a pauta, porque acho que a gente tem um pouquinho de tempo. Gente, conversando aqui com o Marcos, né, a gente pensou que valia a pena trazer uma reflexão baseada em alguma obra, algum filme, ou enfim, né? Nessa semana eu fiquei pensando muito a respeito de uma coisa que não tem nenhum lastro em questões políticas que tem acontecido e tal, né? Essa quarentena a gente começa a refletir sobre coisas. E aí é muito interessante, né, a gente pensar o seguinte: o Brasil nunca passou, historicamente, por a não ser a passagem do regime militar para a democracia, o Brasil nunca passou por uma mudança drástica na sua estrutura político-social, principalmente na sua estrutura política, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na ditadura militar, de repente o regime acaba e o país entra numa outra linha de pensamento e tal. Mas nada se compara, por exemplo, a mudanças na Europa, que eu acho que foram muito mais drásticas, por exemplo, como a gente fala da Alemanha nazista, né, depois do fim da guerra, quando o nazismo é derrotado na Alemanha, ou mesmo quando o Muro de Berlim cai, né, que é uma outra mudança
política que é radical, né? Ou quando a União Soviética deixa de existir. E aí tem um ponto que é muito interessante. Sempre que a gente fala dessas transformações políticas, então a gente fala, olha, a União Soviética deixou de existir e surgiu um novo regime, ou o nazismo foi derrotado na Alemanha e surgiu um novo regime político e tal. Quando a gente fala disso em história, muitas vezes a gente fala da questão política propriamente, né? Mas a gente se esquece que, por mais que um país tenha desaparecido, então vamos pegar um caso específico, por exemplo, dessa passagem da Alemanha nazista para uma Alemanha democrática, uma Alemanha dividida, né, entre oriental e ocidental. Por mais que um país tenha deixado de existir e tenha surgido um outro país com outra configuração política, com outro regime e tal, tem uma reflexão que é muito interessante, que as pessoas continuam sendo as mesmas, certo? Então, os habitantes daquele país continuam sendo os mesmos. Isso é uma dimensão dessa discussão que muitas vezes a gente não alcança. Então, tenho duas indicações aqui, gente. Essa é uma reflexão que eu queria até jogar para o Marcos também, como historiador. Um filme chamado Labirinto de Mentiras. São dois filmes que eu quero comentar. Um chamado Labirinto de Mentiras, que se passa na Alemanha Ocidental, né? Ele se passa no ano de 1958, então a gente está falando de 13 anos depois do fim da guerra, e a gente tem nesse filme um promotor de justiça que, por um acaso, ele descobre que existem nazistas soltos ainda, né? E lógico que havia nazistas soltos, né? A gente se lembra que a guerra acabou em 45, em 46 houve o julgamento do Tribunal de Nuremberg, só que no Tribunal de Nuremberg somente 150 nazistas foram julgados. E a gente sabe que o regime nazista contava com milhares de pessoas, né? Então, o que é curioso nesse filme? Então, nesse filme, a gente tem um promotor de justiça de Frankfurt. Então, a gente está falando da Alemanha já dividida. A Alemanha ele está no lado ocidental, no lado capitalista, democrático. Carol, eu vou colocar as indicações por escrito, tá? Tanto dos livros quanto dos filmes. E ele, por um acaso, descobre que um diretor de uma escola era um nazista, né? E ele era diretor de escola, ele estava trabalhando como se nada tivesse acontecido, né, e tal. E esse diretor, esse promotor, ele começa então a investigar os nazistas que estavam na Alemanha levando uma vida comum, né? E ele encontra uma certa resistência, isso a gente está falando 13 anos depois do fim da guerra, 12 anos depois de Nuremberg, ele encontra uma certa resistência da justiça alemã, que usa aquele discurso de que não, isso é uma página virada, né? A gente tem que tocar o país, esquece isso, não vamos tocar nessa ferida, né? E aí ele então começa a investigar por conta própria, ele encontra um certo respaldo em alguma parte da justiça alemã, né? E aí a gente gera duas situações muito interessantes. Que ele encontra um respaldo da justiça alemã, e esse é um filme baseado em fatos reais, né? Ele encontra um respaldo da justiça alemã quando ele vai julgar nazistas que não ocupavam um escalão muito alto dentro do partido nazista, né? Então, eram pessoas que, 13 anos depois do fim da guerra, participaram de Auschwitz ali, o foco inclusive eram de nazistas que estiveram no campo de concentração de Auschwitz. E aí ele consegue o respaldo da justiça para prender aquele cara que agora era professor, aquele cara que agora era padeiro, que agora... Enfim, quando ele toca nos poderosos do partido nazista, ele descobre que havia toda uma rede de proteção para que esses poderosos não fossem julgados, né? E ele cita nominalmente dois grandes poderosos do partido nazista, que era o médico Mengele, que era aquele médico que fazia experimentos horrorosos, principalmente com crianças gêmeas, né?
ele aplicava medicamentos, ele costurava uma criança na outra e tal. Ele descobre que existe todo um aparato na justiça alemã para evitar que o Mengele fosse julgado. E o outro é o Eichmann, que foi, na verdade, um dos idealizadores da solução final, que foi o extermínio, né? E aí, por conta própria, ele descobre que esses dois poderosos do Partido Nazista viviam na América do Sul, viviam na Argentina, né? Porém, ele vê uma resistência da justiça alemã em ir atrás desses poderosos, porque eles tinham contatos. Eu acho que isso tem tudo a ver com a live, com o assunto que você falou agora na live, a ideia de você ter uma justiça corporativa, né? E ele descobre, né, que esses dois estão na Argentina, viviam na Argentina. Não vou dar spoiler aqui, isso é importante. Ele descobre que esses dois viviam na Argentina, e até porque isso é histórico, né? E ele só consegue que o Eichmann seja preso quando ele, de maneira ilegal, tem contato com o governo de Israel, que vai ser justamente o responsável pela prisão do Eichmann. Isso é um fato histórico, né? O Eichmann, ele vivia em Buenos Aires, ele foi sequestrado pelo serviço secreto israelense e foi levado para Israel para ser julgado, né? Isso, inclusive, resultou neste livro, que acho que é um livro que eu até comentei aqui já, que é o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Hannah Arendt, para quem não sabe, ela era uma filósofa judia que fugiu da Alemanha por ser judia, foi para os Estados Unidos, né? E aí, em 63, quando o Eichmann é preso e levado para Jerusalém, ele não é julgado na Alemanha, isso é importantíssimo, né? Ele é julgado em Jerusalém, em um tribunal judaico. Quando ele é levado para Jerusalém, o governo israelense chama a Hannah Arendt para documentar o julgamento do Eichmann. E ela produz esse livro aqui, que é um dos clássicos do pensamento da Hannah Arendt, em que ela sistematiza aquele conceito bastante caro à obra dela, que é o conceito de banalidade do mal, né? O outro grande poderoso que ele queria prender, né, por uma questão de princípios, que é o Mengele, que é esse médico. Ele consegue fugir, logo depois que o Eichmann é preso na Argentina, ele consegue fugir, e eu descobri depois, assistindo esse filme, que o Mengele morreu em Bertioga. Ele fugiu para o Brasil e morreu em Bertioga em 1968. Né? Ele morou no Brasil até 1968 e morreu de causas naturais aqui no litoral de São Paulo. Era esse médico que fazia esses experimentos terríveis, né, com crianças e tal. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Então, essa investigação dele se divide em duas grandes investigações. Uma que é desses grandes poderosos, que ele não consegue ter grande êxito, e outra que é dessas pessoas do cotidiano, que eram pequenos oficiais nazistas e que depois do fim da guerra se transformaram em pessoas do cotidiano. Quando ele começa a investigar essas pessoas que agora viviam uma vida cotidiana, uma vida comum e tal, ele vai descobrindo, e aí eu acho que é um grande problema, ele vai descobrindo que o buraco é muito mais embaixo, né? Que, na verdade, o nazista não era aquele cara do mal que a gente pinta, mas o nazista, 12 anos antes, aquele que matava pessoas em Auschwitz, hoje é o seu vizinho com o qual você joga dominó, hoje é aquele cara muito gentil que vende pão e que distribui doces para as crianças, né? Então, isso tem a ver com o que eu acabei de dizer, né? Por mais que o país tenha mudado o seu regime, por mais que a gente fale que a guerra tenha acabado, os habitantes da Alemanha eram os mesmos. Então, eram pessoas do cotidiano, né? Tem uma fala desse filme que eu acho muito simbólica e que me lembra o livro sobre o qual eu comentei aí na semana passada, da Helene Brum,
que ele fala o seguinte: não é possível a gente construir uma democracia com nazistas soltos. Não é? Isso me fez lembrar a crítica que a Eliane Brum faz sobre o fato de a gente não ter tido uma comissão da verdade que realmente punisse os torturadores da ditadura militar brasileira. Ela faz essa crítica apontando o seguinte: o Brasil, historicamente e em diversos momentos, foi fundado e foi refundado sobre cadáveres humanos. Seja, por exemplo, o fato de a gente ter uma escravidão de 300 anos e depois a libertação desses escravos, sem nenhum tipo de indenização, né? E escravos que morreram trabalhando, né? E depois você querer fundar todo um país baseado na riqueza produzida por esses escravos, certo? A mesma coisa quando a gente fala dessa transição do regime militar para a redemocratização. A gente não construiu uma memória do que acontece com aquele que não valoriza a vida humana. Ela fala que a Eliane Brum, voltando a esse livro da Eliane Brum, ela mostra como que países como a Argentina, como o Chile, que tiveram uma comissão da verdade, que esclareceram os crimes cometidos pelos estados, pelo Estado argentino, pelo Estado chileno, contra cidadãos, criou em seus cidadãos hoje uma memória de que, do que acontece com aqueles que cometem crimes. Então, ela mostra que na Argentina ou no Chile é impensável que você tenha um militar na presidência da República ou na vice-presidência da República, né? A gente tem um militar, lembrando que a gente tem militar na presidência da República e na vice-presidência da República, né? E em diversos outros ministérios. E muitos outros, né? Presidindo empresas públicas e tudo mais. Ela mostra como o fato de você ter tido uma comissão da verdade nesses países impede que esses indivíduos ocupem cargos públicos ou tenham qualquer tipo de voz, né? Então, essa ideia de construção de uma memória, né? Que é uma coisa que depois a Alemanha construiu. E eu tive em Berlim em janeiro, e isso é muito claro em qualquer esquina de Berlim, a ideia de que a gente não pode viver novamente o que a gente viveu no começo da década de 40. Né? Eu acho que vai acabar a live, Marcos, está avisando aí ou não? Dá para dar o tempo aqui. Tá, eu vou começar a falar do outro, eu preciso só de mais um pouquinho de tempo, e vou começar a falar, se interromper, aí a gente volta, tá? O outro, beleza. Esse é um filme muito interessante que se passa na Alemanha Ocidental, né? Eu recomendo grandemente, gente, grandemente que vocês vejam esse filme, né? Esse mesmo problema acontece, por exemplo, quando a gente fala do fim do socialismo, do comunismo, tanto na Alemanha quanto na União Soviética, e a gente passa para um regime capitalista, né? A gente não pode perder de vista que, por mais que o país tenha adotado um novo regime, os habitantes são os mesmos, né? E me vem à cabeça aqui um outro filme que demonstra muito bem o problema dessa transição no campo da mentalidade, que é o Adeus Lenin, né? Então, esse é um clássico, né? Para quem não conhece o Adeus Lenin, que acho que é de 2003 e tal, se passa na Alemanha oriental, na Alemanha comunista, né? E aí existe lá uma personagem que era muito engajada no partido. Ela, por um motivo que não vem ao caso aqui, ela sofre. Eu também não sei o que eu fiz aqui, que deu um negócio que, antes de eu publicar, já começou outro também. Enfim. Mas, mano, você tá todo errado. Você não tem que falar oi. Você tem que falar Roy. Roy. Letícia, né? Que é o correto. Letícia, né?
Bom, você dizia Mas, sobre o filme Adeus Lenin, sensacional. então, esse é um outro filme que eu acho que ele vai numa mesma pegada, que é essa de mostrar como que a mudança de um regime, que, na verdade, esses casos, né, quando a gente fala da mudança de um regime nazista para um regime democrático, ou de um regime socialista para um regime capitalista, não é só uma mudança institucional, é uma mudança no cotidiano das pessoas, né? É uma mudança na maneira como as pessoas pensam o mundo, né? No Brasil a gente não teve isso, né? No Brasil a gente passou por grandes continuidades, né? A não ser, por exemplo, em determinados grupos. O que não impede a gente de pensar que, por exemplo, o fato de a gente não... E aí volto a falar da Eliane Brum, né? O fato de a gente não ter tido uma comissão da verdade, de a gente não ter punido os torturadores do regime militar, faz a gente viver numa espécie de realidade em que aquela pessoa que você admira, ela era um torturador, né? Ou ela era um apoiador disso. É que no caso do nazismo, isso é potencializado, né? Porque ali você teve um apoio popular muito mais forte, né? E a vida estava sendo tocada como se as pessoas não tivessem passado. Mas eu estava dizendo que existe um outro filme, que é o Adeus Lenin, em que acontece algo parecido, né? Então ali a gente tem uma personagem que é uma mulher, ela entra em coma, né? Ela entra em coma em 1989, justamente no período em que o Muro de Berlim é derrubado e a Alemanha, a Berlim Oriental, que era o lado em que ela vivia, passa a ser ocupado, né, pelo modo de vida capitalista. E ela, sendo uma pessoa extremamente engajada no Partido Socialista, no Partido Comunista Alemão, ela, dada a situação de saúde dela, os filhos tentando preservar dessa emoção de que aquela realidade que ela conhecia deixou de existir, passam a tentar forjar uma realidade paralela, como se a Alemanha Oriental ainda existisse, né? É uma outra recomendação interessantíssima. E um livro que eu queria deixar também, eu vou deixar essas... São 4 indicações que eu quero deixar, eu já dei 2, né? Esse filme que se chama Labirinto de Mentiras, certo? Esse outro filme bastante conhecido, que é o Adeus Lenin, e esse livro aqui, que eu até postei no Facebook, agora, no Instagram agora há pouco, que é O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. É uma escritora, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015, e ela narra exatamente essa transição, né? Ela fala que o fim do regime socialista, e aqui ela fala da Rússia, né? Os 2 exemplos que eu dei foram na Alemanha, o fim do regime socialista em 1991 e o fim da União Soviética, quando a gente fala desse assunto nas aulas de história e tal, a gente fica muito preso às questões institucionais, né? Mas aqui ela mostra como que isso foi uma mudança no cotidiano das pessoas, né? Então tem uma parte aqui que eu achei sensacional desse livro, que ela conta pra gente o seguinte: como que era o cotidiano de uma família na Alemanha socialista, na União Soviética, né, sob o regime socialista. Então ela diz que a vida se passava na cozinha, né? Ela fala de um casal, havia um casal, esse casal tinha se formado em filosofia na Universidade de Leningrado, como se chamava São Petersburgo, né? Eles haviam se formado em filosofia e eles trabalhavam numa fábrica,
né? Então, isso me lembrou muito Cuba, né? Em que as pessoas têm uma formação universitária, geralmente uma formação universitária de humanidades. Em países socialistas, essa ideia do desenvolvimento pessoal é muito considerada, né? Mesmo que isso não tenha uma utilidade profissional. Isso é muito estranho para a nossa mentalidade, porque a gente, na nossa realidade de um país, de uma democracia liberal capitalista, como é o Brasil, a gente associa a educação totalmente à ideia de formação profissional, né? A gente tem essa ideia de que a educação serve tão somente para formar a sua profissão, que é o que vai dar o seu sustento. Num país socialista, não é isso, né? Isso fica muito claro em Cuba, por exemplo. Eu fui para Cuba em 2018 e o taxista, ele era um biólogo, né? Mas ele era taxista, porque você não tem um mercado de trabalho para biólogos, né? Mas não importa. O ponto é, ele tem um conhecimento, e a educação não pode ser negada a todos, e a ninguém, na verdade, e a educação não necessariamente é utilizada com fins profissionais, com fins econômicos, né? A educação ela está muito mais ligada a uma noção de desenvolvimento pessoal, né? Que é uma coisa que, para a gente, você fala, mas para quê? Né? Para que eu vou renunciar a uma série de coisas, né? Porque o estudo, querendo ou não, é uma renúncia, né? Você deixa de ter determinados prazeres para se dedicar a alguma coisa, sendo que eu não vou ter nada em recompensa. Mas não é essa a lógica. Isso reforça o que eu estou dizendo, que é essa ideia de que viver num regime institucional diferente significa mudar a mentalidade, né? É uma análise, em todos esses casos, tanto no Adeus Lenin, quanto nesse filme Labirinto de Mentiras, quanto aqui no Fim do Homem Soviético, são análises antropológicas, né? A antropologia, diferentemente da sociologia, ela tem esse viés de mostrar para a gente como que as instituições influenciam na mentalidade das pessoas. A antropologia, ela tem... Então, como que a família influencia o modo de pensar de uma pessoa? Como que o governo influencia o modo de pensar de uma pessoa, né? E, já para encerrar, um trecho que me chamou muita atenção nesse livro da Svetlana, era o que eu estava dizendo. Então, ela conta para a gente como que era o cotidiano de uma família na União Soviética. Então, ela diz que era um casal formado em filosofia, mas que trabalhava numa fábrica. Eles trabalhavam 2 dias e um dia eles não trabalhavam, né? E eles tinham uma vida além do trabalho, né? A vida se passava na cozinha. Então ela fala que toda a família soviética, a vida se passava na cozinha, porque era na cozinha que eles recebiam pessoas, era na cozinha que eles conversavam, era na cozinha que eles até reclamavam do governo, né? E, inclusive, ela satiriza, né? Ela fala assim que, por vezes, eles olhavam para os interruptores e perguntavam se o major do exército estava ouvindo o que eles estavam falando, né? Porque eles sabiam que havia espionagem e tal, mais ou menos parecido com o que a gente faz em relação ao celular hoje com o Google, né? A gente olha, quando a gente está conversando com alguém, a gente fala, você está ouvindo, funcionário do Google, que eu quero comprar uma cama nova, né? E vão aparecer anúncios sobre camas logo depois. E quando a União Soviética deixa de existir, ela fala que a vida passa a acontecer na rua, né? Porque agora eles tinham que viver em função do dinheiro, né? É engraçado porque a gente já nasceu sob essa perspectiva. Então a gente não conhece uma outra realidade que não seja essa, de viver em função do dinheiro. E aí eu quero trazer, por exemplo, aqui para a gente.
muita gente às vezes pergunta, tá, mas o que você está ganhando fazendo uma live? Né? A gente não está ganhando absolutamente nada. Né? É muito estranho para a nossa mentalidade fazer alguma coisa que não seja produtiva no sentido econômico. Você concorda? E como se a única produção possível fosse aquela que garantisse algum tipo de lucro. Então ela conta nesse livro uma coisa muito interessante. Eu já encerro aqui um trecho de que eu gostei bastante, que é o seguinte: os que nasceram na União Soviética e os que não nasceram na União Soviética não têm experiências em comum, são seres de planetas diferentes, né? Porque a gente está falando aqui de mudanças institucionais que fazem a maneira como a gente enxerga o mundo serem completamente diferentes, né? E por fim, ela conta como hoje, na Moscou de hoje, voltou a ser moda a temática soviética, né? Voltou a ser moda, então ela conta, por exemplo, que hoje, né, os jovens de hoje puderam já experimentar o que é o capitalismo, aquilo que foi festejado em 1991 como liberdade, né? Eles puderam experimentar o que é o capitalismo de fato, que é liberdade, sim, né? De fato, existe uma liberdade, só que ela traz um ônus, que é a desigualdade, é a pobreza, é a riqueza escancarada, né? E ela fala como jovens russos, hoje, muitos deles, existe um movimento de retorno a uma realidade socialista que é idealizada, uma realidade que eles não viveram, mas que é idealizada sob esse ponto de vista de que o capitalismo não é tão positivo, né? Para encerrar, tem duas coisas muito irônicas, né? Nesse momento em que ela fala, né, que o soviético voltou a estar em moda na Rússia de hoje, ela fala de bares gourmet com temática soviética, né? Então, é isso, né? A gente tem uma série de bares que devem ser esses bares gourmet, como a gente tem no Brasil, né? De um hambúrguer por R$40, mas que eles têm temática soviética porque está na moda, né? Isso mostra como o capitalismo consegue abarcar tudo, até o que é contrário a ele, né? E uma cena muito parecida, que toca nesse mesmo paradoxo, é uma cena de um outro filme, que eu posso falar na semana que vem, que se chama A Vida dos Outros, que é um filme alemão também, que se passa na Alemanha Oriental, na Alemanha socialista, e que passa justamente no final, né? A gente está falando de 1989, quando a Alemanha abandona o regime socialista. A cena final é maravilhosa, porque você tem a personagem que entra numa livraria, uma livraria extremamente luxuosa, uma livraria... e Berlim tem umas livrarias muito luxuosas, caríssimas e tal, mas a livraria se chama Livraria Karl Marx, né? E a avenida, e que fica na Avenida Karl Marx, né? Berlim tem uma avenida linda que se chama Avenida Karl Marx. Eu acho que nos stories que eu fiz quando estava em Berlim, o Clayton entrou aí agora, o Clayton morou na Alemanha. O Clayton, só que acho que ele morou em Berlim, né, Clayton? Só me corrija aqui. Acho que o Clayton não morou em Berlim, acho que foi em outra cidade. As avenidas de Berlim se chamam Avenida Karl Marx, Avenida Rosa Luxemburgo, Avenida Hannah Arendt, né? Onde que o Clayton morou? Deixa só ele... Mas acho que não foi em Berlim. E é isso. Então, essas indicações eu vou colocar, a gente vai colocar no canal, eu recomendo fortemente. O primeiro filme que eu comentei, que é esse em Colônia, que era a Alemanha Ocidental, né? O primeiro filme que eu comentei está na Amazon,
né, infelizmente. Eu tentei fazer uma coisa que é ilegal, mas não consegui, que é dar print de tela enquanto o filme passava, mas não dá, eles têm bloqueio, né? A Vida dos Outros, acho que tá na Amazon também. E o livro, recomendo fortemente também. Eu me estendi mais do que eu deveria, mas é isso. Legal. Bom, então, por hoje é isso aí, né, Lê? Sobre o lance que você falou a respeito do Brasil não ter construído essa mentalidade, né, reflexiva sobre a ditadura militar e o quanto a gente paga o preço disso, já foi tema de outras lives nossas, né? A sua fala me fez lembrar, com relação a essa questão dos nazistas que vivem, né, no meio das pessoas, né, normalmente, etc., de um filme com essa temática, mas com relação aos torturadores da ditadura militar, que é o filme Ação Entre Amigos, que é o filme de 98. E que é uma história de 4 caras que, quando eram jovens, foram torturados na ditadura. E aí depois, né, 20 e poucos anos depois da ditadura, eles descobrem que o torturador deles está vivo. E está vivendo assim, né, no meio das pessoas, tal. E aí eles fazem um plano para sequestrá-lo e matá-lo, né? É um filme bem legal também, que a gente vai colocar também como recomendação. Filme Ação Entre Amigos. Interessante. Acho que tá bom. Por hoje é isso, gente. Obrigado aí pela companhia. Mais um domingo. E quem não segue a gente ainda lá no perfil do Instagram, a gente vai começar a colocar conteúdo. E a gente vai começar a usar também as outras plataformas, tá? O canal no YouTube, etc. A gente vai divulgando para vocês. Beleza? Então é isso aí, Cleitão. Muito obrigado, é nóis. Abraço. Leandro, valeu mais uma. Tamo junto. Valeu. E até semana que vem, mano. Falou, gente. Um abraço.